Olá pessoal, tudo bem? Eu voltei, né, nessa aula para a gente continuar aquela bateria de questões, né, de resolução de questões que iniciamos na aula anterior, tá certo? Essa questão que aparece aí para vocês é mais uma questão que está naquele material que foi colocado lá na plataforma, tá certo? E que talvez, né, eu penso que talvez algum ou alguns alunos possam ter encontrado dificuldade na resolução dessa questão. Então eu resolvi colocá-la, né, para ser resolvida e, consequentemente, para ser retirada a dúvida da questão nessa aula, tá? É uma questão que não é tão trivial, ela não é de difícil resolução, mas também não é trivial, não é tão simples de ser resolvida, tá? Então vamos para a questão. A figura a seguir mostra dois recipientes unidos por um tubo de volume desprezível. Tá? Eu não vou considerar o volume desse tubo que liga o recipiente A e o recipiente B. Esse tubo aqui embaixo, a gente vai desprezar o volume dele. Provido de uma torneira. Inicialmente, o recipiente A contém 1 mol de um gás inerte e em B há vácuo. Existe vácuo no recipiente B. O vácuo é a ausência total de matéria, tá? Não há matéria, não há nada, não há gás, não há conteúdo nenhum no recipiente B. Ele está literalmente vazio, tá? No recipiente A tem 1 mol de gás, no recipiente B vácuo. Os dois recipientes são mantidos à mesma temperatura. A torneira então é aberta durante um certo tempo. Ao se fechar a torneira, observou-se que a pressão em A e em B são iguais, ou seja, PA igual a PB. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: eu vou abrir a torneira. Quando eu abrir a torneira, parte do conteúdo de A vai escapar para B, porque o recipiente B estava vazio. No momento que eu abro a torneira, os gases, eles naturalmente tendem a se expandir. Eles tendem a ocupar todo o espaço que lhe é concebido. Então é natural que o gás ele se expanda e preencha os dois volumes, tá? Então ele vai abrir a torneira, vai deixar a torneira aberta por um certo tempo e depois que ele fechar a torneira, ele vai perceber que as pressões de A e de B são iguais. As temperaturas já eram iguais, né? As pressões também serão iguais, tá? Então o que é que eu vou ter no final? O que eu vou ter é o seguinte. Aí ele pergunta assim, ó, com base nessas informações, pode-se afirmar que o número de mol gasoso transferido para B vai ser igual a quanto? Então, olha o que acontece. Inicialmente, gente, eu tinha 1 mol de gás aqui dentro. Deixa eu pegar outra cor. Inicialmente, tinha 1 mol aqui dentro, 1 mol de gás. E no recipiente B estava vazio, vácuo, tá? O que é que vai acontecer? Quando o recipiente for aberto, uma certa quantidade do gás vai passar para o recipiente B. Eu não sei que quantidade é essa. Então eu vou dizer que vai passar para o recipiente B uma quantidade que eu vou chamar de X. Uma certa quantidade X vai passar do recipiente A para o recipiente B. Quando a torneirinha for fechada, o que é que vai acontecer? No recipiente B eu vou ter uma quantidade X do gás e no recipiente A eu vou ter uma quantidade 1 menos X. Como assim, professor? X e 1 menos X? A gente não levou em consideração que o que vai escapar para o recipiente B é X, e o que tinha inicialmente no recipiente A não era 1 mol, então eu tinha 1 mol, tirei X, então o que sobra é 1 menos X. Quando a torneirinha lá no meio for fechada novamente, no recipiente A eu vou ter 1 menos X, mol do gás, e no recipiente B eu vou ter X, tá certo? Que é o que foi transferido. E é o que ele me pergunta, né? Ele quer saber qual foi a quantidade de mol que foi transferida do recipiente A para o recipiente B, tá bom? Só repetindo, para poder firmar a ideia, tá? Inicialmente a torneirinha estava fechada. Eu tinha 1 mol aqui. E do outro lado, zero, vazio. Quando a torneira for aberta,
parte desse 1 mol vai passar para o outro lado. Uma parte que eu vou chamar de X. Vou deixar isso um certo tempo e depois eu volto a fechar a torneira. Quando eu voltar a fechar a torneira, eu não vou ter mais 1 mol aqui, ó, porque parte passou para o outro lado. Justamente o X, né, que foi o que passou para o outro lado. Então, o que vai sobrar aqui agora, ó, é 1 menos X. O que eu tinha menos que foi transferido para o outro recipiente, para o recipiente B. Tá? Uma outra coisa importante que a gente precisa destacar, deixa eu sair daqui, pronto, aqui dá para fazer. Eu sei o seguinte, ó, eu sei que PV é igual a N vezes R vezes T. Não é isso? Por você, nunca rezei tanto. É a equação do gás ideal. Porém, ó, a questão me diz que esse P é constante. Ele diz que depois que a torneira é fechada, a pressão dos dois recipientes são iguais. Esse R também é constante, que é a constante dos gases. E esse T também é constante. Ele fala que a temperatura é a mesma nos dois recipientes. Quem varia, ó, quem vai variar é o volume e o número de mol. Esses dois variam, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar todas as grandezas que se mantêm constantes e vou deixar de um lado da igualdade. E todas as grandezas que não se mantêm constantes, eu vou jogar para o outro lado da igualdade. Entendido, gente? O que eu quero fazer é o seguinte, ó. Esse P e esse RT, que são os termos que ficam constantes, eu vou jogar tudo para lá. Vai ficar tudo lado de lá da igualdade, lado esquerdo. E esse V, que é o termo que varia, eu vou jogar para o lado direito da igualdade, para deixar junto com N, que também varia. Então, no fim das contas, ó, vai ficar assim. Ó. Vai ficar P sobre RT, que são os termos que estão constantes, igual a N sobre V. N sobre V é o termo que varia. O termo que fica constante, para mim, não interessa. O que interessa é o termo que vai variar, que é o N sobre V. Tá? O que foi que eu fiz? Peguei a equação do gás ideal, PV igual a nRT, vi quais eram os termos que se mantinham constantes, o R, que é uma constante, né, não muda, e o P e o T, que na questão ele diz que não muda. Se eu voltar aqui, ó, ele diz ó, que a pressão é a mesma nos dois recipientes e o volume é o mesmo nos dois recipientes. Então, quando eu isolo esses termos que permanecem constantes, no final eu obtenho isso aqui, ó, P sobre RT igual a N sobre V. E isso aqui importa para mim, que são os termos que variam. E aí, como é que eu vou associar isso à questão? Eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou dizer que N sobre V no primeiro recipiente, que é no recipiente 1, no caso da questão lá era o recipiente A, tem que ser igual a N sobre V no recipiente 2, que no caso da questão é o recipiente B. Eu tinha comentado ainda há pouco que no recipiente A vai sobrar 1 menos X, porque X passa para o recipiente B. Deixa eu voltar aqui, né, para a gente esclarecer isso. Aqui, ó. A gente viu que depois que a torneira era fechada, X ia passar para o lado de cá, né, para o recipiente B, e aqui iria sobrar 1 menos X. Era a quantidade do recipiente A. É o que eu vou jogar na fórmula lá. Ó. O volume dele é 20 e o volume de B é 5. Então, jogando tudo isso naquela formulazinha, eu vou ter que 1 menos X dividido por 20 tem que ser igual a X dividido por 5. X é o número de mol em B e 5 é o volume em B. Fazendo aí meio pelos extremos, você vai encontrar isso aqui, ó. Meio pelos extremos, gente, porque tá assim, né? Tá 1 menos X. Deixa eu voltar lá para a tela em branco de novo, que fica mais fácil de mostrar. Tá assim, ó. 1 menos X
sobre 20 igual a x sobre 5. Tá? Exatamente assim lá. Aí quando você tem isso, você precisa aplicar meio pelos extremos, né? Então ia ficar isso vezes isso. Só que quando você multiplicar esse termo aqui por 5, você tem que fazer a propriedade distributiva, né? Vai ficar 5 vezes 1, que dá 5, menos 5 vezes x, que dá 5x. Então, o resumo de tudo isso está lá escrito na questão. Está aqui, ó. 5 menos 5x igual a 20x, tá? Jogando esse 5x para lá, se ele está negativo, ele vai positivo. Então, vai ficar 20x mais 5x igual a 25, tá? X igual a 5. Pega esse 25 que está multiplicando, joga para o outro lado, ele vai dividindo. Então, eu teria 5 dividido por 25. 5 dividido por 25 dá 0,2, que é a quantidade em mol que passa do recipiente A para o recipiente B. A alternativa correta, letra C. Tá certo? Então, essa questão foi uma questão bem mais elaborada, né? Uma questão para você fazer com um pouquinho mais de cuidado, com um pouquinho mais de cautela, tá? Mas, repito, é uma questão que se você ler com cuidado, ler com atenção, interpretar direitinho, você consegue sim chegar a um resultado válido, tá? Tudo é uma questão de ler com calma o problema, tá? Próxima questão. Durante o inverno do Alasca, quando a temperatura é de menos 23 graus Celsius, um esquimó enche um balão até que seu volume seja de 30 litros. Quando chega o verão, a temperatura chega a 27 graus Celsius. Que variação, né? De menos 23 para 27 graus. É uma variação tremenda, né? Muito grande. Então, quando chega o verão, a temperatura chega a 27 graus. Qual o inteiro mais próximo que representa o volume do balão no verão, supondo que o balão não perdeu gás e que a pressão dentro e fora do balão não muda e que o gás é ideal? Essa ideia do gás ideal, numa aula próxima, a gente vai falar um pouquinho sobre o gás ideal e a diferença dele de gás ideal para gás real, tá? O gás ideal ele é um modelo. O gás ideal, na prática, ele não existe. Mas é um modelo que torna mais fácil, mais viável o estudo do gás. Mas a gente vai deixar para falar sobre esse modelo de gás ideal numa aula próxima, tá certo? A gente não vai dedicar esse momento de resolução de questão para poder falar de gás ideal, não. Pois bem, então, primeiro ponto, eu tenho que identificar o tipo de transformação envolvida. E eu consigo identificar aqui, ó, quando ele diz que a pressão, deixa eu pegar outra cor, quando ele fala que a pressão, ó, dentro e fora do balão não muda. Mesmo com a mudança da temperatura, as pressões não variam. Então, se não houve mudança de pressão, eu tenho uma transformação isobárica, uma transformação que ocorre a pressão constante. E aí o que acontece? Nas transformações isobáricas, volume e temperatura são diretamente proporcionais, tá? O aumento de um leva ao aumento do outro. Se eu aumento a temperatura, o volume aumenta. Se eu reduzo a temperatura, o volume diminui. Pressão e volume são grandezas, tá certo? Agora, precisa ter cuidado, porque quando você for fazer os cálculos na transformação isobárica, a temperatura tem que estar sempre em Kelvin, tá certo, gente? Temperatura sempre em Kelvin. Se você esquecer de mudar essa temperatura para Kelvin, você não vai conseguir verificar a proporção e, consequentemente, você vai cometer erro na questão, tá bom? Então, temperatura sempre em Kelvin. Como as temperaturas que são dadas em Celsius, então eu preciso converter de Celsius para Kelvin, tá?
Na aula anterior, a gente viu como é que faz essa conversão, tá? Então, qualquer dúvida, volta lá no vídeo anterior, dá uma olhadinha lá para ver como é que faz essa conversão. No vídeo anterior, não, na aula anterior, na aula de gases, a gente viu os parâmetros de conversão de unidade, de pressão, de volume e de temperatura, tá bom? Então, eu já sei que a transformação é uma transformação isobárica. Então, eu vou ter que usar a expressão, a fórmula associada à transformação isobárica. Tá aqui, ó. V1 sobre T1 tem que ser igual a V2 sobre T2. Eu já coloquei aqui, gente, as temperaturas em Kelvin, tá? Eu já fiz a conversão para Kelvin. Menos 23, quando você passa para Kelvin, dá 250. E 27, quando você passa para Kelvin, dá igual a 300. Não pode esquecer de fazer essas conversões. Se você efetuar o cálculo com a temperatura em Celsius, não vai dar certo, tá certo? Não bate a proporção. Então, se você faz o cálculo aí, tá? Faz meio pelos extremos, isola o que precisa ser isolado. Você vai encontrar no final, ó, que o volume vai ser 30 vezes 300 dividido por 250. Esse cálculo todo dá um valor aproximadamente igual a 36 litros. A alternativa, não tem alternativa, né? Era uma questão aberta. Mas a resposta seria 36 litros, tá certo? É um valor próximo. Não dá, eu acho que não dá 36 batido, não. Dá 36 e algum quebrado, eu acho. Eu não lembro se dá batido mesmo. Eu fiz a continha e já coloquei o valor. Mas a resposta é 36, tá bom? Próxima questão. Na figura, apresenta-se um biodigestor utilizado em áreas rurais. Tá? O que é um biodigestor? Um biodigestor é um dispositivo, é um sistema que provoca, né, a degradação da matéria orgânica. Você tem bactérias, né, bactérias anaeróbicas, bactérias que fazem a fermentação da matéria orgânica sem oxigênio. Então, esse biodigestor ele precisa ser um ambiente escuro para que essas bactérias anaeróbicas, também chamadas de bactérias metanogênicas, elas possam cultivar, elas possam crescer e, consequentemente, consigam ter uma população tal para degradar a matéria orgânica que é lançada dentro do biodigestor e convertê-la em metano, que é o gás natural, né, o CH4. Quando eu falo matéria orgânica, eu falo em detritos, resto de comida, né, resto de alimento em geral. Tudo isso no meio ambiente é degradado, tá? Só que você tem as bactérias aeróbicas que vão degradar isso em CO2 e você tem as anaeróbicas, as metanogênicas, que vão degradar isso em gás natural, em gás metano. E aí o que acontece? O gás metano, ele é combustível, ele é inflamável. Então existem muitas comunidades, sobretudo comunidades de interior, que você encontra biodigestores comunitários. Você tem lá 8, 10 casas e entre elas você tem um enorme biodigestor, onde essas casas comunitariamente pegam o seu material orgânico, seus resíduos orgânicos, pessoal que apoia uma criaçãozinha de bode e o resto de alimento, junta todo aquele material orgânico que é produzido por esses bichos e jogam dentro do biodigestor, tá certo? Vai jogar as fezes dos bichos, vai jogar resto de comida que sobra, palha de alimento, né? Por exemplo, tem lá uma plantação de milho, é aquela palha do milho, joga dentro do biodigestor, quando não usa para alimentar o gado, né? Mas enfim, pega todo o material orgânico que é produzido e joga dentro do biodigestor. Então aquele material orgânico vai ser fermentado, é produzido o gás metano. Esse gás metano ele é encanado, sai um monte de cano desse biodigestor, como se fosse uma caixa d'água, só que em vez de passar água pelo cano, passa o gás. E esse gás, o biogás, ele alimenta os fogões dessas casas, né? Esse pessoal não usa botijão de gás, não usa o gás butano para poder produzir seu alimento.
Quem tem biodigestor utiliza o gás natural, utiliza o gás metano nesse processo, tá? Então é algo bem sustentável, né? Uma política bem legal de sustentabilidade. Você consegue produzir o gás a partir de material orgânico e o mais importante, esse gás ele é queimado, ele vai emitir CO2, só que esse CO2, como ele é um carbono orgânico, ele é um carbono que já faz parte do ciclo. Por quê? Porque se aquela fezes de animal, se aquele alimento não fosse colocado dentro do biodigestor, ele ia ser degradado e convertido em CO2 do mesmo jeito. E aí o que acontece? Como é tudo material orgânico, por exemplo, se veio do milho, da palha do milho, então alguém vai ter que replantar o milho. E, consequentemente, esse milho, à medida que ele cresce, ele vai absorver todo o CO2 que foi emitido na queima do metano, gerado pela própria decomposição da palha do milho. Então, esse carbono é um carbono que já faz parte do ciclo. Logo, você não agrava os efeitos climáticos, os efeitos estufa, por exemplo, porque você não está adicionando carbono à atmosfera. Você está lidando, na verdade, com um carbono que já está no ciclo, tá certo? Então, é uma prática sustentável e que, de certo modo, o meio ambiente ajuda, né? Agradece, no caso. Então, vamos lá. Ele é totalmente vedado, o biodigestor, ele é totalmente vedado, criando um ambiente anaeróbico, como eu falei, né? As bactérias metanogênicas, as que produzem metano, elas fazem a fermentação em ausência de oxigênio. Então, elas gostam, por exemplo, de ambiente escuro. Elas não gostam de ambiente com alta iluminação, alta luminosidade. Se você pegar, por exemplo, um esgoto você tem muita bactéria metanogênica. Produz metano e produz gases de enxofre. Por isso que fede esgoto. E você veja que a água do esgoto ela não é cristalina. Ela é turva. Porque as bactérias gostam de escuro. As bactérias vão se formar lá no fundo, naquela lama, a gente chama de leito lodoso, e lá embaixo a luz não chega, porque toda a água está turva, está aquela água preta, aquela água escura. Então lá elas conseguem proliferar, elas conseguem degradar a matéria orgânica. Que matéria orgânica é essa que é degradada no esgoto? Detrito doméstico, né? Por exemplo, comunidades que não têm saneamento básico, que lançam o seu esgoto, né, direto na rua, né, sem um tratamento adequado, então esse material orgânico ele vai ser degradado por essas bactérias, tá? E que produzem metano e gases de enxofre. No biodigestor também é produzido gases de enxofre, mas aí é possível colocar filtros para poder remover esses gases de enxofre, porque são eles que dão mau cheiro, inclusive, tá? Não que o gás metano seja cheiroso, mas fede bem menos que os gases de enxofre, tá? Então, ele é totalmente vedado, criando um ambiente anaeróbico, onde os micro-organismos degradam material orgânico, dejetos e restos de ração, por exemplo, tá? Transformando em biogás. O gasômetro é o compartimento superior do biodigestor e serve para a armazenagem de gases. Depois que os gases são produzidos, eles tendem a subir. Então, geralmente, o gasômetro fica em cima, né, para poder coletar todo esse gás que sobe. E serve para a armazenagem de gases. Ele é inflável, o gás que é produzido, tá? É inflável. E feito. Ah, não, gasômetro, perdão. O gasômetro é inflável, ele consegue encher ou murchar, perdão. Ele é inflável. O gás é inflamável. Eu confundi inflável com inflamável. Então, ele é inflável e feito de uma manta de material plástico impermeável, de PVC, policloreto de vinila. É a siglazinha que representa, tá? No gasômetro, a pressão e a temperatura são constantemente desiguais à pressão atmosférica. Então, ele coloca o esquema. Aqui, ó, vê como é que funciona o lance. Aqui é onde você vai colocar matéria orgânica. Resto de comida, resto de ração, detrito dos animais, resto de fezes, aquela coisa toda. Aí essa matéria orgânica ela vai descer para cá. Ó. Opa, deixa eu pegar outra cor. Ela vai descer para cá, ó, por gravidade. Metanogênicas.
Elas vão fermentar essa matéria orgânica e vão convertê-la em gases, tá certo? E aí como é que funciona? Esses gases, à medida que eles vão sendo produzidos, ó, eles aumentam a pressão aqui dentro. E à medida que a pressão aumenta, isso força o resto do material que é fermentado, que inclusive é muito importante para a agricultura, porque pegando o contexto do interior, um biodigestor ele não produz apenas gás metano. Os detritos que sobram, a matéria orgânica foi toda fermentada e vai sobrar um rejeito, um subproduto. Esse subproduto que é formado no final, aqui embaixo, ó, ele é muito rico em nitratos e fosfatos. Então eles são bons fertilizantes. Então o que acontece? É uma pasta grossa que se forma no final, devido à pressão que se acumula aqui dentro, pela formação dos gases, ó, essa pressão empurra esse rejeito para subir aqui, ó. Tá? Então vai sair conteúdo por ali, tá? Agora aqui ele está colocando uma setinha para baixo, essa setinha deveria ser para cima. Ou sou eu que estou confundindo o lado? Mas enfim, vai entrar material por um lado e vai sair material pelo outro, tá? E parte dos gases, quando a pressão aqui dentro aumenta demais, ó, parte dos gases é acumulada aqui em cima no gasômetro. Aqui você pode colocar uma tubulação, ó, e coletar esse gás, tá? Então, isso aí seria um esquema simples de um biodigestor, tá? De um equipamento capaz de fermentar anaerobicamente a matéria orgânica, convertê-la em gases inflamáveis, né, o gás natural, gás metano, que pode ser utilizado para alimentar fogões, né, como combustível, e também produz um bom fertilizante, que é utilizado para adubar o solo, um solo tão castigado como é o solo, pegando o contexto, por exemplo, do nosso exterior. Tá? Pois bem, considere uma quantidade fixa de gás no gasômetro, descrito no texto. A variação percentual do volume do gás contido nesse compartimento ao longo de um dia, em que a temperatura varia de mínima de 17 graus durante a madrugada para uma máxima de 38 graus no decorrer do dia, é próximo de que? Ele quer a variação percentual, tá, gente? Ele quer saber, ó, do ponto de vista percentual. Cadê? A variação percentual do volume. Então, percentualmente falando, ele quer que você me diga quanto o volume vai variar, quanto o volume vai mudar. Bem, ele diz no texto que a pressão é mantida constante. Ó, a temperatura vai mudar de 17 para 38, mas a pressão é mantida constante, tá? Então eu tenho uma transformação isobárica. E se eu tenho uma transformação isobárica, eu posso usar essa expressão aqui, ó. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Eu não sei quais são os volumes. Ele não me disse na questão. E ele não pede para calcular o volume, ele pede para calcular a variação percentual, o quanto vai aumentar o volume, tá? Então eu vou chamar o volume inicial de V1 e o volume final de V2, tá? As temperaturas são 17 e 38, já estão convertidas em Kelvin aqui, eu já fiz a conversão. E aí você fazendo todo o cálculo, tá? Isolando V2, eu quero calcular o volume final em relação ao volume inicial. Eu vou encontrar que o volume final, ó, é 1,07 do volume inicial. O volume final é 1,07 do volume inicial. Então houve um aumento do volume. Houve um aumento de 0,07. Tá? A variação, o volume V2, né, 1,07 do volume inicial. Então, se você pega lá, ó, o volume inicial, deixa eu fazer aqui uma continha. O volume inicial era 1 V1. O volume final, 1,07 V1. Se você subtrair um pelo outro, você vai ter a variação, que é o que eu quero, a variação. Então, se eu pegar 1,07 e subtrair de 1, o resultado vai dar igual a 0,07.
Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 100, eu converto para porcentagem. A porcentagem é sempre uma fração de 100. Se eu pego 0,07 e multiplico por 100, eu vou encontrar 7%, que seria a letra D. A variação percentual foi de 7%. É o tanto que vai aumentar o volume. Eu não sei qual é o volume inicial, não sei qual é o volume final. Eu calculei a variação. A variação vai ser de 7%. Tá? Próxima questão. Uma amostra de gás causador de chuva ácida com massa de 4,80 gramas ocupa o volume de 1 litro quando submetido a uma pressão de 1,5 atm e a uma temperatura de 27 graus. Qual é a identidade desse gás? É o que ele pergunta. Esse gás é O. Então vamos lá. A questão não deu aí, mas seria preciso ter as massas molares desses gases. Ó. Então eu vou colocar aqui, vocês tomam nota, tá? Se for possível, vocês dão pausa aí no vídeo e dão nota, e tomam nota, tá? A massa molar do SO2 é 64. Eu vou colocar os números, mas todos os valores que eu vou colocar aqui são em gramas por mol, tá certo, gente? A massa molar se determina em grama por mol. Então a massa molar do SO2 é 64. A massa molar do SO3 é 80. Aí vocês dão pausa, tá, gente? Se não der tempo de copiar na íntegra. A massa molar do NO é 14 mais 16 dá 30, tá? E a massa molar do NO2 dá 14 mais 32 dá 46, tá? Então essas são as massas molares. SO2 64, SO3 80, NO 30 e NO2 46. Então, qual é a tática usada nessa questão? Eu vou pegar os dados e vou tentar calcular a massa molar do gás. Porque se eu souber a massa molar do gás, eu comparo com esses valores que eu acabei de fornecer para vocês e ver qual deles bate com a massa molar que eu vou calcular com os dados da questão. Então vejam, aqui eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer que PV é igual a nRT. Eu tenho a pressão, tenho o volume, tenho o R e tenho a temperatura. Aí eu calculo o número de mol, tá certo? Pego todos os dados que foram dados para calcular o número de mol. E aí, calculando o número de mol, eu vou achar o valor de 0,006, tá? Ora, se eu tenho o número de mol, eu acho a massa molar. Por quê? Porque o número de mol é massa sobre massa molar. O número de mol eu tenho 0,06, a massa eu também tenho 4,80, e aí calculo a massa molar. Fazendo o cálculo da massa molar, ó, eu vou achar um valor igual a 80. Resposta, letra B. Foi o SO3 que a gente viu que tinha massa molar igual a 80. Tá? Então, calculei o número de mol. Com a formulazinha do número de mol, eu calculei a massa molar. Deixa eu voltar aqui, que eu posso ter ido rápido. Tá? Primeiro, peguei PV e nRT. Tá? Aqui, ó. O volume é 1, e dá na questão. A pressão é 1,5. Tá? E a temperatura é 27 graus Celsius. Só que eu preciso converter para Kelvin. Convertendo para Kelvin dá 300. E o R é 0,082. Então, substituir essas informações na questão, fiquei como variável somente o N, a incógnita. Pego todos esses valores aqui que estão multiplicando e jogo para o outro lado. Vai tudo dividindo. Então, vai ficar, ó, 1,5 dividido essa multiplicação aqui, ó. Se você fizer aí 0,082 vezes 300, dá igual a 24,6, que vai dividindo. E aí, se você dividir 1,5 por 24,6, dá esse valor aqui, ó, aproximado, tá? 0,060. Isso é o número de mol. Mas eu sei que número de mol é massa sobre massa molar. Se eu substituo agora, né, o número de mol que eu calculei antes e a massa que ele deu na questão, 4,80, aí eu calculo a massa molar, dá 80 o resultado, resposta
letra B. Tá certo? Mais uma questão para a gente concluir. Fala assim, ó. Créditos de carbono são certificações dadas a empresas, indústrias e países que conseguem reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Cada tonelada de CO2, aí tem aí a massa molar do CO2, né? 44 gramas por mol. Cada tonelada de CO2 não emitida ou retirada da atmosfera equivale a um crédito de carbono. Tá? Então, os créditos de carbono estão relacionados à quantidade de CO2 em tonelada que deixa de ser emitido para a atmosfera. Certo? Então, por exemplo, uma padaria que fabricava pães num forno a lenha, ela resolve investir num forno elétrico. E para isso, ela implementa lá uma placa fotovoltaica, uma placa solar. A placa solar é que vai alimentar o forno elétrico, por exemplo. Então, essa padaria, ela consegue incentivos, né, fiscais para fazer isso. Por quê? Porque na medida que ela deixa de queimar a lenha, ela deixa de emitir carbono. Então, quer queira, quer não, ela faz o país como um todo acumular créditos de carbono, tá certo? Então, existem empresas que se associam ao governo, ganham incentivos fiscais, como, por exemplo, abatimentos em impostos e coisas do tipo. O que quer queira, quer não, a empresa ganha? Porque quem tem CNPJ paga imposto, tá certo? Alguns pais de alunos que estão assistindo essa aula agora, e alguns alunos sabem o que é isso, né? Quem tem empresa, quem tem CNPJ, paga imposto, e quanto maior a empresa, mais imposto se paga. Então, empresas como essas, né, conseguem incentivos fiscais, conseguem descontos em alguns impostos. Por quê? Porque a sua atividade ela é uma atividade que faz bem ao meio ambiente, principalmente no sentido de redução de emissão de carbono. Então, o cara teve um investimento, ele foi lá, comprou uma placa fotovoltaica, que não é barato, é caro, ele implementou na padaria, ele tirou o forno a lenha, colocou um forno elétrico, e aí ele está utilizando toda a energia solar, né, que é uma energia renovável, para produzir os pães. Então, ele deixa de emitir carbono, porque ele está deixando de queimar lenha, e ele produz ele produz a própria energia. Ele não está usando fonte de uma energia, por exemplo, hidroelétrica ou até termoelétrica, em alguns casos, quando a bandeira está vermelha. Então, é uma atividade que é totalmente voltada para o lado ecológico. Então, ele acaba ganhando incentivos para poder fazer isso. Não me pergunte como é feito, tá? Mas existe algum órgão, algum setor que ele consegue procurar e consegue ganhar alguns incentivos em relação a isso, tá? Utilizando-se R igual a 0,082, a quantidade de CO2 equivalente a um crédito de carbono, quando coletado a 1 atm e 300 Kelvin, ocupa um volume aproximadamente igual, né, em metro cúbico a quanto? Então vamos lá. Eu primeiro tenho que saber o seguinte: um crédito de carbono é uma tonelada de carbono, o que dá 1 milhão de gramas. Uma tonelada dá 1.000 quilos, 1 quilo dá 1.000 gramas, então uma tonelada dá 1 milhão de gramas. Eu tenho que saber o seguinte: essa tonelada de carbono equivale a quantos mols de carbono? Tá? Então é o primeiro cálculo que eu faço. O número de mol é a massa sobre a massa molar. A massa é 1 milhão, que é uma tonelada de carbono, que vai deixar de ser emitido, né? É um crédito de carbono. E a massa molar é 44. Se você divide 1 milhão por 44, você vai achar 22.727, aproximadamente, tá? Dá uma dízima aí. Aproximadamente 22.727 mol de carbono, tá? Só que ele não quer saber o mol de carbono, ele quer saber o volume de carbono, tá? Que isso equivale. Aí eu uso PV e NRT. Eu sei a pressão, que é 1 atm, o volume eu quero descobrir, o N eu acabei de calcular, 22.727, o R é 0,082 e a temperatura é 300 Kelvin. Fazendo esse cálculo todo, você vai achar 559.090 litros, ou, passando para metro cúbico, para converter de litro para metro cúbico, gente, você divide por 1.000.
Então, se você dividir isso aí por 1000, vai dar 559,09 metro cúbico. O valor mais próximo lá em cima, ó, 600. Resposta letra D, tá bom? Então, eu fico por aqui, gente. Cheiro grande para todo mundo e até a próxima aula.